O Via Justiça de hoje é sobre direito constitucional. Nós vamos falar sobre os 50 anos do golpe de 64 e a justiça no Brasil durante a ditadura militar. Participam do programa o desembargador Reinaldo Ximenes, ex-presidente da AMAGES, e o advogado constitucionalista José Alfredo Baracho Júnior. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Desembargador Reinaldo Ximenes, como definir o domínio da ditadura militar de 64 sobre o judiciário? A situação do golpe militar foi uma situação de fato. O judiciário foi castrado, ele praticamente só decidia as questões particulares, as desavenças entre os cidadãos. Mas as questões de Estado ele foi proibido de decidir, porque não podia decidir contra o que estava estatuído no ato institucional. Assim, o judiciário, na verdade, não exercitou a verdadeira missão que cabia a ele, que é de compor os litígios entre os outros dois poderes. Professor Baracho, quais os mecanismos usados pela ditadura para controle do judiciário? Bem, logo após o golpe de 31 de março, o Supremo Tribunal Federal exercia o seu papel normalmente. E no período entre o golpe de 31 de março e a edição do ato institucional número 2, o Supremo Tribunal Federal, ele concedeu alguns habeas corpus muito relevantes para o período, que demonstraram muita independência e tenacidade por parte do Supremo Tribunal Federal. Houve habeas corpus do professor Sérgio Cidade, né, da Universidade Federal de Pernambuco, do próprio governador Miguel Arraes, né. Houve também um outro habeas corpus em relação ao governador do estado de Goiás, Mauro Campos, Mauro Dias. Enfim, o fato é que entre 1964 e 65, o Supremo Tribunal Federal demonstrou que, apesar da destituição do presidente João Goulart, o Poder Judiciário permaneceria preservando os direitos fundamentais, as liberdades públicas, né, nos termos estabelecidos pela Constituição de 46. O ato institucional número 2 é que começa a modificar esse cenário, porque houve uma modificação na composição do Supremo Tribunal Federal por força do ato institucional número 2, e a partir daí, e várias outras medidas foram tomadas, né, com o ato institucional número 2, houve o próprio fechamento do Congresso Nacional, ou seja, em 1965, para que as medidas que tiveram início em 64 tivessem continuidade, algumas medidas um pouco mais severas começaram a ser tomadas. E é a partir daí que a relação com o Supremo Tribunal Federal começa a se tornar uma relação mais tensa e o Supremo Tribunal Federal começa a ver tolhidas algumas de suas atribuições. Tudo isso culminou com o momento culminante dessa tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo foi a aposentadoria compulsória, né, de 3 ministros. Né? Essa aposentadoria compulsória do ministro Vitor Nunes Leal, do ministro Evandro Lins e Silva e do ministro Hermes Lima, que foi o momento culminante, né, em que, de fato, ficou definido um quadro institucional em que o Poder Judiciário não teria como assegurar as liberdades públicas, a não ser, evidentemente, se houvesse uma crise institucional muito grave. Desembargador, além dessas 3 aposentadorias compulsórias, 2 outros ministros saíram em solidariedade, né? Aposentaram-se. Foi o ministro Lafayette Gonçalves de Oliveira e o Lafayette Andrada, né? E, inclusive, numa demonstração que o judiciário estava carecendo de apoio institucional para poder cumprir a sua missão. Porque, na verdade, não foi só
a mudança legislativa, foi a situação de fato. Aconteceu a mesma coisa quando eles quiseram dar o golpe logo depois da vitória do Juscelino, e foi impetrado um habeas corpus em favor do Carlos Luz. Aí teria um dos ministros, eu não sei se é o Nelson, ele teria dito, bom, nós vamos conceder o habeas corpus, e quem depois vai conceder o habeas corpus para nós vai permitir que a gente enfrente a situação, porque eles vão desrespeitar a decisão do Supremo. Isso na época em que essa turma que tomou de assalto o poder queria já preparar o golpe. Então esse golpe já veio projetado já de muito tempo. E o que eles chamam de revolução, o que foi realmente um golpe, esse golpe já era represada a reação desse grupo que entendia que era tutor da nação. Professor Baracho, também houve um aumento do número de ministros do STF para poder dar quórum, né, ao que o regime queria. Conte para a gente esse episódio. O Supremo Tribunal Federal tinha 11 ministros, né, o número de ministros foi ampliado para 16, exatamente porque nesse primeiro momento, né, logo após as medidas de março de 64, né, o Supremo Tribunal Federal, apesar, né, do afastamento do presidente João Goulart, permaneceu exercendo o seu papel, ou seja, a garantia dos direitos fundamentais, especialmente da liberdade de locomoção. E exatamente para mudar a relação, né, o equilíbrio, né, na composição do Supremo Tribunal Federal, é que houve a ampliação do número de membros, porque o presidente Castelo Branco poderia, então, designar 5 novos membros e, com isso, refazer a maioria que estava até então prevalecendo no Supremo Tribunal Federal, no sentido de prevalecer, de preservar a liberdade de locomoção, principalmente, né? Quantos atos institucionais foram editados? Bom, o ato institucional número 6 foi editado em 1969, né? Foi o último ato institucional, que inclusive foi o que restabeleceu a composição do Supremo Tribunal Federal, né? Voltou a ser a composição de 11 ministros, né? A partir daí, nós tivemos, quer dizer, houve a Constituição de 67, né? Em 69, houve o ato institucional número 6, e aí a emenda constitucional número 1 de 69, né? Que tornou desnecessários os atos institucionais, porque a grande parte das medidas, né, pretendidas, então, pelo presidente da República, foram amparadas na emenda constitucional número 1 de 69. Né? Agora, eu pergunto ao senhor, desembargador, teve o AI-5 em 1968, 13 de dezembro. Depois veio a Constituição de 69, quer dizer, foi entre a Constituição de 67 e 69. Como convivia o ato institucional número 5 com essas constituições? O ato institucional número 5, a carga de repressão que ele trazia era enorme. E a própria Constituição de 69 se amoldava ao que o ato institucional número 5 estabelecia. Tanto que foi o Lime Silva que o responsável pela redação de ambos os diplomas legais. Eu entendo que o que era realmente mais rigoroso, mais significativo, era o ato institucional número 5, porque através dele o poder executivo, o presidente e o seu dispositivo militar, eles podiam tudo. E a Constituição, ela resolvia aquelas pendências que eram superficiais, mas a questão de fundo mesmo da relação de poder era tudo estabelecido através do AI-5, inclusive nesse aspecto simbólico de que o que eles chamavam de revolução, ela estava presente e existia. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Via Justiça de volta com o tema Os 50 anos do golpe de 64 e o judiciário brasileiro durante a ditadura militar. Participando do programa, o desembargador Reinaldo Ximenes, ex-presidente da AMAGES, e o advogado constitucionalista José Alfredo Baracho Júnior. Professor Baracho, o AI-5, o senhor diria que foi o momento principal da ditadura? Bom, é o momento mais agudo, né? É o momento mais agudo no sentido de que a Constituição de 67, ela significou uma tentativa de retomada do regime democrático, ou seja, ainda que ela não tenha sido elaborada, né, através de um processo amplo, aberto à sociedade civil, ela significou, olha, nós estamos cumprindo o compromisso que assumimos em 64, né? O nosso compromisso era ocupar transitoriamente o governo até solucionar aquela situação problemática de 64, mas agora tem uma Constituição nova, essa Constituição vai permitir que tudo volte ao normal. E a expectativa, de certa forma, era essa, mas havia muita divergência, né, entre os próprios militares, entre os partidos políticos também, no sentido do significado, né, dessa Constituição, e tudo vai culminar, né, em 68 com o Ato Institucional número 5. Né? Há uma manifestação com desdobramentos muito violentos no Rio de Janeiro, depois há o discurso do deputado Moreira Alves, né, no Congresso Nacional, conclamando as pessoas a não participarem, né, da cerimônia de 7 de setembro, e isso acaba provocando, né, uma reação extremada que houve a tentativa, né, de se responsabilizar o deputado Moreira Alves, que acabou não sendo responsabilizado, e aí veio a reação em dezembro. E o problema do ato institucional número 5 é que, sob o ponto de vista jurídico, né, como ele suspende o exercício de muitos direitos fundamentais, ele acaba abrindo espaço para que muito do que aconteceu no início da década de 70 pudesse acontecer. Né? Se você não tem liberdade de expressão, se você não pode manifestar o pensamento, se você não pode organizar associações, partidos políticos, se não há liberdade de imprensa, evidentemente as medidas, né, que acabaram sendo apelidadas, né, as medidas nos porões da ditadura, elas acabam podendo acontecer, porque se não há liberdade de imprensa, as pessoas não vão ficar sabendo, ou o que souberem pode ser distorcido. Então, digamos, o ato institucional número 5, ele abre espaço para uma série de situações de fato que se tornaram até mesmo incontroláveis, né, em certa medida. Né? Desembargador, quais os predicamentos tradicionais da magistratura que foram atingidos no período militar? Todos eles praticamente, que são a inamovibilidade, a vitaliciedade e a irredutibilidade de vencimento. A irredutibilidade de vencimento sempre foi, continua sendo e será sempre uma fantasia, porque a inflação, ou a situação financeira e econômica do país impede que os vencimentos sejam sempre atuais. A vitaliciedade, a possibilidade de cassação, já por si só mostra que desapareceu. E a inamovibilidade é a mesma coisa. O poder militar, o poder federal, o poder do presidente, podia fazer essas mudanças de o magistrado ser colocado em disponibilidade, ser afastado do exercício da sua função no local onde ele se encontrava. E houve até no começo do golpe militar uma tentativa dos governos, e o governador Magalhães Pinto assim o fez, de afastar magistrados. Aqui em Minas houve afastamento de uns 4 ou 5 magistrados
cada um deles sem motivo algum. Foi uma mulher que era magistrada, a doutora Rafaela, ela foi afastada porque o marido dela era operário e tinha atuação política. Então eles afastaram. Tem um juiz lá era juiz lá perto de Carangola, eu não me lembro o lugar que ele era juiz, que foi afastado porque ele não teria concedido uma decisão a favor de um padre que era político na região. E ele o padre interferiu junto ao Magalhães Pinto e o Magalhães Pinto o afastou. Ele é o doutor Diógenes. Passado tanto tempo, ele, quando houve a anistia, ele retornou, foi ser juiz lá perto de Viçosa, em Teixeiras, depois promovido logo depois promovido para a campanha. Vamos deixar uma pergunta no ar para o próximo bloco. O que significou o chamado Pacote de Abril de 1977 em termos de reforma do Judiciário? Voltamos em instantes. Os 50 anos do golpe de 64 e a justiça no Brasil durante a ditadura militar. Participando do Via Justiça de hoje, o desembargador Reinaldo Ximenes, ex-presidente da AMAGES, e o advogado constitucionalista José Alfredo Baracho Júnior. E eu peço ao senhor que responda sobre o Pacote de Abril, professor Baracho, abril de 77, editado pelo presidente Geisel. Bom, aí nós tivemos, em 1977, diversas medidas, né? E essas medidas são medidas novamente, bastante discutíveis sob o ponto de vista constitucional, né? Mas essas medidas, mais uma vez, tiveram impacto na atividade do Poder Judiciário e também tiveram impacto na atividade do Congresso Nacional, né? Em boa parte, o Pacote de Abril ele vai legitimar algumas ações que já estavam em curso. Então, na verdade, ele vai legitimar uma situação política de fato, né, já estava estabelecida, e vai, nesse sentido, tornar mais difícil a atuação dos poderes frente ao poder executivo, né? Então, quando o presidente Geisel editou, apesar do presidente Geisel ter claramente um projeto de flexibilização, né? O presidente Geisel ele tinha uma intenção de fazer uma transição, né? Uma transição que fosse uma transição lenta e gradual. As palavras dele não eram exatamente essas, eram palavras parecidas, né? Mas, na verdade, essa transição acabou sendo uma transição mais lenta do que muitos esperavam em virtude do Pacote de Abril. Desembargador, o Judiciário chegou a ser algoz durante o regime militar? Olha, algoz eu acredito que é uma palavra assim, muito forte. Eu acho que ele foi vítima e continua sendo vítima. O Judiciário é o único poder e eu diria a única instituição no país que até hoje está sendo administrada, está sendo governada por um entulho autoritário, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O senhor acha então que o resquício da ditadura está até hoje? Até hoje. Há uma reação assim, muito negativa em relação ao Judiciário na própria cúpula do Poder Judiciário. A Lomã, ela está assim
completamente fora do figurino da Constituição de 88. A Constituição de 88, ela trouxe ao Judiciário várias inovações. Uma delas é de os tribunais poder administrar, poder ter autonomia financeira e administrativa. Antigamente, o judiciário decidia e tal, mas ele não tinha controle sobre os juízes, porque os juízes eram nomeados pelo governador, eles não tinham controle sobre os funcionários todos eram da estrutura do executivo, e tanto que existia a Secretaria de Justiça nos governos e a Secretaria que administrava. Você veja bem que nem a eleição dos órgãos diretivos do tribunal, os juízes, os magistrados têm condições de participar. Mas pior do que isso, hoje, felizmente aqui houve uma modernização, mas antigamente lá se observava o critério de antiguidade pura e simples. Podia o mais antigo não ter vocação para a administração, que ele necessariamente era eleito. E a eleição no Tribunal de Alçada, dentro de certa época, era feita, você aprova o mais antigo, sim e não. Então, se pegava aquela cédula, isso era uma vergonha. Estamos chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais, professor Baracho. O senhor falar também sobre a atuação da Justiça Militar no período, julgamento dos casos de tortura? Mais uma vez, houve uma ampliação das atribuições da Justiça Militar, né? A Justiça Militar, que ainda existe, há muita controvérsia em torno disso, mas naquele período, né, a Justiça Militar não se limitava, né, ao julgamento de questões propriamente militares. Ela decidia sobre questões que eram questões da vida civil, né, questões relativas a direitos fundamentais, julgava civis, né, e isso foi considerado por muitos como um tribunal de exceção, né, e uma violação ao princípio do juízo natural, né, exatamente porque houve uma atribuição ex post factum, ou seja, depois da ocorrência dos fatos que seriam julgados, a um órgão jurisdicional, né. Então, é importante separar, né, o que é a Justiça Militar hoje do que era naquele período, mas ela, sem dúvida, deu um suporte para o período autoritário importante. Muito obrigado aos senhores pelas participações. Muito obrigado. O Via Justiça termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.